Boa noite, gente, muito, mas muito boa noite. E aí, passaram bem a semana? Espero que sim, espero que sim. Olha, M de Mulher tá começando e nós temos hoje coisas maravilhosas. Primeiro, vamos começar, claro, meditando na palavra de Deus, não é verdade? Começando agradecendo ao Senhor sempre por tudo. Logo depois, eu tenho algo para te perguntar. Você viu? Se você não viu, eu vou te mostrar, tá bom? E depois, sabe o que? Eu vou te mostrar o nosso novo quadro, que é Conte-me a Sua História. Eu tenho certeza que você vai amar a estreia deste quadro. Então, ó, M de Mulher, tá começando agora. Primeiro, né, gente, nós vamos agradecer a Deus. Porque eu digo sempre, se eu estou aqui, você está aí, nós precisamos ser gratos a Deus. O fôlego de vida é Ele que nos concede. Então eu agradeço todos os dias a Deus pelo fôlego de vida. Eu agradeço a Deus. Eu espero que você também agradeça a Deus a oportunidade do dia que se diz hoje. Muito obrigado, Jesus, por este tempo na minha vida, na vida destas pessoas que estão nos acompanhando pelo programa M de Mulher, por todo o estúdio, por todos que fazem parte, por tudo, porque o Senhor é bom. Muito, mas muito obrigado, Jesus. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, tá? Eu vou ler aqui o texto bíblico. Por quê? Por que eu gosto de ler o texto bíblico? Porque o texto, quando eu cito aqui, você na sua casa, você vai lá, você abre a sua Bíblia e você vai conferir se o que eu estou falando está escrito. Você sabia que o maior causador de heresias, a maior falta de entendimento das Escrituras é porque as pessoas não leem a sua Bíblia e muitas vezes são guiadas apenas pelo que ouve falar. E nós precisamos certificar, nós somos cristãos, não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a fé que você professa, mas nós cristãos, nós precisamos ser norteados pelas Escrituras divinas, pelas Escrituras sagradas. Então, hoje eu quero compartilhar algo com você. Está no livro de Lucas, no primeiro capítulo. E para te dizer uma coisa, Lucas, ele não foi um discípulo da primeira linha de Jesus Cristo. Lucas, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. E muita gente pensa que o evangelho de Lucas é porque ele era um dos 12 de Jesus. E não foi. Ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. É importante a gente entender que as Escrituras, elas não mudaram. Elas foram ensinadas de uns para outros, assim como hoje nós estamos compartilhando. Então vamos ler o que está escrito em Lucas, no primeiro capítulo. Vai ser um pouquinho puxado, mas vocês vão entender por quê. Versículo 26, diz assim: Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo
lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por este motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe não seja impossível. Diante disto, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês esta mensagem, esta passagem aonde nós vemos a Maria sendo escolhida. Muitas pessoas, eu gostaria até que colocasse assim, olha, é fácil falar de Maria, difícil é ser como ela. Guarda bem isso. É fácil falar de Maria, difícil é ser como ela. Eu não quero trazer para você nesta noite questões como: Maria não pode ser adorada, Maria não é filha de Deus, não é mãe de Deus. Não, eu não quero trazer questões doutrinárias, questões teológicas. Não é nada disso que eu quero trazer para nós hoje. Nós estamos no mês das mães. Maria, ela foi uma mulher. E é esta Maria, mãe e mulher, que eu quero compartilhar com você hoje. Esta mensagem. Por quê? Porque nós vemos algumas características em Maria. Você é cristão? Você é cristã? Você é cristã? Então Maria é um exemplo para nós. Um exemplo. Hoje, no nosso quadro, nós vamos ter uma mãe que vai contar uma história. Toda mãe, ela tem uma história para contar. Todos nós temos um propósito. Você é cristão, então você entende do que eu estou falando. Entende que todos nós viemos a... E o propósito, quem dá para nós é o Senhor. Quem dá para nós o propósito é o Senhor. Então, a minha vida e a sua vida, ela tem um propósito. Ninguém nasce em vão. Nada na nossa vida é em vão. E todos nós também entendemos que existem propósitos diferentes. E que existem propósitos especiais. Que existem propósitos maiores e existem propósitos menores. Porque tudo tem uma finalidade. E nós vemos na vida desta moça, desta mulher, um propósito grandioso. Mas vamos lá. Quando o anjo vem até Maria, quando ele fala com ela, ele saúda ela, ele quando se dirige a ela, ele mostra algumas coisas. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para você. Uma virgem prometida em casamento a certo homem. Maria ainda não era casada, ainda não tinha sido desposada por José. Então, ela era jovem
ela ainda não estava casada quando ela recebeu uma notícia, tá? Então vamos pontuando aí. O anjo, quando ele conversa com ela, quando ele chega até a ela, ele saúda ela dizendo: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Em outras traduções, em outras versões diz: bem-aventurada, mais do que feliz, não é? Mais do que feliz. Ali o anjo ia entregar a Maria uma revelação, ia entregar a Maria o propósito. E aí ele fala: muito agraciada. Por quê? Porque Maria achou graça, assim como Noé, assim como Davi, Maria achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque havia um propósito divino, havia um plano de Deus para salvar a humanidade. E Deus, ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus homem, porque Jesus ia nascer como homem, como carne. Então, como é que o Senhor escolheu Maria? Por que é que ele escolheu Maria? Aqui diz que é porque ela achou graça aos olhos de Deus, muito agraciada, né? O Senhor está contigo. E glória a Deus, porque depois da morte e da ascensão de Jesus Cristo, a graça do Senhor alcançou a minha vida e a sua vida. Hoje a graça de Deus está disponível para todo aquele que nele crê, não é? Que está disponível. Mas Deus, ele escolheu, por quê? Porque Deus, ele é o único que conhece o que? O nosso coração. Então, o Senhor viu em Maria, porque quando Deus escolhe, ainda hoje, pessoas para ter filhos diferentes, para ter missões de grande escala, de menor escala, Deus, ele dá estes propósitos de acordo com o que ele já vê. Por quê? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Então ele está desde o momento que nós somos gerados até o último dia da nossa vida. Aí faz, mas... E aí entra vontade permissiva, vontade soberana, porque dentro do nosso livre-arbítrio, todos os dias fazemos escolhas. E são estas escolhas que nos levam a estar cumprindo um propósito divino ou não. O Senhor, ele dá, ele presenteia com propósito divino, mas as nossas decisões são as nossas escolhas diárias que vão realmente cumprir ou não. Você tem um exemplo na Bíblia, o próprio Moisés, não é? Então, quando Maria ela é escolhida, e aqui no texto nós vamos entender por que Maria foi escolhida, não é? E ela foi escolhida, e aí diante de tais palavras, ela ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Maria, ela ficou intrigada, mas ela não disse: não, peraí, eu não quero não. O que é que você está falando? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer, porque eu não quero. Não, ela ficou intrigada. Por que está falando isso comigo? Porque na história de Israel, na história do povo de Deus, não havia nenhuma mulher que tinha tido um encontro com um anjo e o anjo tinha falado. Ela não tinha ouvido, porque naquele tempo não tinha nada escrito. Então não havia relatos, não havia testemunhos de mulheres que tinham sido visitadas por um anjo e que o anjo tinha feito tal saudação. Não é verdade? E aí,
o que é que acontecia? Ainda o anjo vai e diz a ela que ela iria engravidar. Como é que ela vai e diz, como é que eu vou engravidar? Não é? Não, então, Maria sabia de testemunho de mulheres estéreis, mulheres que engravidaram pelas mãos do Senhor por milagre, como o caso de Sara, como o caso de Ana, não é? Tantas mulheres, há relatos que elas eram estéreis e puderam ter filhos, dentro de quê? De um propósito divino, porque Deus é bom. E aí, e até dentro desse texto, nós vemos isso. Mas o anjo, ele diz mais, ele diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, que ele herdará o reino, o trono de Davi, que ele será grande, não é? Então, imagina uma jovem sendo visitada por um anjo e escutando isso. Não havia precedentes na história de Israel. Não havia relatos sobre isso. Então, quando Maria pergunta, né, como acontecerá, não é porque ela estava sendo incrédula, é porque ela nunca tinha ouvido que tal coisa poderia acontecer, que tal coisa iria acontecer. Se você ler a história anterior, a de Zacarias e de Isabel, você vai ver que Zacarias, ele duvidou que Isabel poderia ficar grávida, mas ele, como sacerdote, ele também já conhecia a história de Israel e ele conhecia a história de mulheres que, mesmo em idade avançada, tanto o homem quanto a mulher, como foi o caso de Abraão e de Sara, engravidaram. Então, diferente de Zacarias, que foi incrédulo, Maria não foi. Maria, ela não perguntou, ela não duvidou, ela só perguntou como aquilo iria acontecer. Vocês já pararam para pensar um pouquinho que Maria viveu num tempo que ela tinha sido prometida, ela ia ser desposada, num tempo onde as mulheres que cometiam qualquer coisa fora da lei, qualquer coisinha, era apedrejada, era rejeitada, era jogada fora, não é? O contexto que Maria vivia era um contexto muito, muito severo. Por quê? Porque na antiguidade, as leis, elas eram realmente severas para a mulher. Sempre para a mulher as coisas sempre são um pouquinho mais pesadas, você percebe? Então, e Maria, ela podia dizer, eu não quero isso para minha vida não. Imagina que eu vou querer carregar um filho se eu não sou nem casada, eu não tenho ainda nenhum marido. Como é que eu vou ficar grávida de um ser aí divino? E aí eu vou ser apedrejada, eu vou ser morta, minha família vai me rejeitar, vão me botar para fora de casa, a comunidade, o que é que vão pensar de mim? O que é que vai acontecer comigo? Sabe que muita gente faz exatamente isso? Muitas vezes vem um propósito divino para a sua vida e as pessoas rejeitam. Por quê? Porque estão preocupadas demais com a sociedade, com o meio que vive, com o que os outros vão pensar, né? Mas veja bem, a situação de Maria foi única. Não existiu antes e nem existiu depois. Maria, ela foi a única mulher que gerou no seu ventre Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade. E eu olho para a vida dela e eu penso, como deve ter... Vocês acham que é porque ela foi escolhida, porque ela é agraciada, porque ela foi honrada, né? E ela deve ser honrada até os dias de hoje, porque ela foi a mãe de Jesus Cristo, homem,
enquanto ele estava como homem no meio de nós. Vocês acham que deve ter sido fácil para ela? Não foi. Não foi. Maria, ela foi uma mulher de muita coragem. Maria foi uma mulher de muita fé. Ela foi uma mulher, e nesse texto, ela diz algo tremendo. No versículo 38 diz: diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Sabe quantas vezes as pessoas vão para a igreja, estão nos cultos, na missa, aí se dizem cristãs católicas ou se dizem cristãs evangélicas, e aí diz: ah, Senhor, eis-me aqui, que se cumpra em mim, a minha vida é tua, a minha vida te pertence. E na verdade não obedece nada, não aprende nada, não vive nada. Pois é. E aí, Maria, ela achou graça, por quê? Porque o Senhor viu na vida dela, viu dentro dela, na alma dela, a capacidade de obedecer. E aí é onde eu quero chegar. Muitas vezes nós, mas Deus não me dá, Deus não faz. Ei, você já atentou para o propósito da sua vida? E veja bem, o que aconteceu com Maria, gente, pelo amor de Deus, quebrou todo o paradigma do contexto que ela vivia. Totalmente anormal, totalmente fora de contexto. Maria, ela podia dizer: eu não vou fazer. Sabe que muitas vezes as pessoas, elas estão tão engessadas dentro de uma religiosidade, elas estão tão presas dentro daquilo que os homens determinam, as doutrinas de homens, que elas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. A voz de Deus, a voz daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não lê as Escrituras, não passa tempo com a sua Bíblia, com o seu joelho em oração, não procura entender as coisas divinas. Sim, você se diz cristão, você tem que compreender as coisas do céu. E só se compreende as coisas do céu através da sensibilidade à voz do Espírito Santo. Maria, ela foi uma mulher incrível, foi uma mãe tremenda. Ela viu o seu filho morrer, porque Jesus, homem, morreu. A maternidade de Maria terminou exatamente no momento em que ele disse: eu entrego a minha alma ao Senhor. Está cumprido. Quando Jesus finaliza ali naquela cruz, quando ele diz: está cumprido, e ele dá o último suspiro, quando ele entrega o Espírito ao Pai, naquele momento, a maternidade de Maria encerra. Por quê? Porque Maria foi mãe de um homem. Ela foi mãe de um homem que foi cheio do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se despojou de toda a glória. Tanto é que, após ser batizado no Rio Jordão, ele foi cheio do poder do Espírito Santo para começar a cumprir o seu ministério. Então, nós precisamos compreender as coisas divinas. Você tem Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, você também é parte natural, parte humana e parte divina, parte celestial. Mas o problema é que quando nós não entendemos a nossa identidade, quando nós não enxergamos, porque somos religiosos, estamos engessados, presos em doutrinas humanas, não temos sensibilidade. E aí quando o Senhor nos dá uma missão, e toda missão, todo propósito, você vai procurar na Bíblia, você vai achar
alguém que também teve esta missão, teve este propósito. Porque missão única e exclusiva foi a de Maria. E a de Jesus Cristo, né? A de Jesus Cristo, porque ele era o unigênito e depois se tornou o primogênito. Mas todas as outras coisas, quantas vezes o Senhor chamou homens e mulheres para fazer coisas excepcionais, coisas que era contra tudo aquilo que o povo vivia, a naturalidade, o normal, a normalidade do dia a dia. Foi isso que o Senhor fez com Maria. Mas ele olhou para Maria, ele olhou para o coração de Maria e ele viu em Maria um coração de serva, um coração disposto ao obedecer. A minha mensagem hoje, para mim e para você, é que a gente se preocupe muito menos em Maria isso, Maria aquilo, e observar que Maria diz que se cumpra na vida da sua serva, conforme toda a palavra que foi dita. Que na minha vida e na sua vida se cumpra para nós todo o propósito divino, tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que nós possamos olhar que Maria esteve ao lado do seu filho em todo o tempo. Embora algumas vezes foi muito difícil. Vocês acham que foi fácil para Maria ser mãe de Jesus? Vocês acham que foi fácil para Maria ver as pessoas querendo matar Jesus, espancar Jesus, prender Jesus? Há uma passagem que diz que até ela e os filhos, os outros filhos, que Maria teve outros filhos, viu, gente? Se você ler a Bíblia, quer seja a Bíblia católica, quer seja a Bíblia evangélica, você vai ver lá que Maria teve outros filhos. E não estava falando de filhos na fé, não. Estava falando de filhos de sangue, porque ela se casou com José. A prova é que o anjo foi encontrar José, porque José, quando soube que Maria ficou grávida, que Maria ia ter, ele fez o quê? Ele fugiu. E o anjo foi lá. Não, José, não é assim não. Mas isso fica para outro dia. E José veio e desposa Maria. E depois que Maria tem Jesus, eles seguiram a vida. Não é? Seguiram a vida. Tanto é que nós vamos ver a história de Jesus com 12 anos, quando ele vai no templo, quando eles sobem para adorar em Jerusalém. Jesus foi uma criança normal, né? Mas ele era filho do Deus Altíssimo, cumpriu um propósito. José não foi o pai biológico, mas foi o pai quem ensinou a Jesus tantas e quantas coisas. A Bíblia não relata, mas ele foi o pai humano de Jesus, não é verdade? E aí nós vemos que Jesus ele vai crescendo em graça, vai crescendo em conhecimento para cumprir o propósito. Mas vocês já pararam para pensar que Maria foi uma mãe diferente? Uma mãe diferente? Maria, ela entendeu o propósito, ela entendeu a jornada, ela entendeu que ela tinha sido escolhida. Por quê? Porque Deus contemplou que ela tinha um coração de serva. Todas nós precisamos aprender com Maria a cada dia para sermos melhores como servas do Deus Altíssimo, como mães e como mulheres temente a Deus. Amém? Eu espero que a mensagem de hoje alcance seu bom depósito, alcance o mais íntimo do teu ser, para que você possa olhar e ver: será que eu estou sendo serva e servo realmente do Senhor? Será que realmente eu estou dizendo: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra na minha vida o teu propósito? Ou como muitos por aí têm achado que Jesus é feito o gênio da lâmpada, eu quero, eu quero, eu quero. E uma outra coisa que eu aprendo é que a visão de Deus não é igual à nossa, de maneira alguma.
de maneira alguma. E assim como ele colocou propósito na vida de Maria, e foi um propósito muito difícil, e ela não olhou com olhos humanos, mas ela olhou com os olhos de serva, de alguém que estava ligada ao reino do Pai. Então, que eu e você venhamos ter a sensibilidade de Maria e aprender com ela. Mês das Mães, a mãe que é exemplo para todas nós é Maria, que foi mãe de Jesus Cristo, o homem. Então, que esta mensagem fique aplacada no seu coração. Até daqui a pouco. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade, uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a Up Fibra. Up Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência.
Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na UpFibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a UpFibra e dê um up na sua vida. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. E ficamos localizados em frente ao Correios do Sena. E para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre.
Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. Gente, olha, voltando para te perguntar, você viu que a Igreja Católica tem agora um novo líder? Pois é, Leão XIV, tá? Um nome que estava assim fora do rol dos cogitados, né? E foi escolhido um padre norte-americano, tá? Mas que passou muito tempo lá no Peru fazendo o trabalho de missões lá, um evangelista, e ele hoje tem considerado com as 2 cidadanias. E sabe, só uma observação, se você não viu e se você prestar atenção, você vai entender aqui o que eu vou falar. Eu acho que Francisco já vinha preparando ele. Eu não sei, né? Isso é minha opinião, tá, gente? Então, olha, se você viu como foi tudo, né? E assim, eu acredito que Francisco, ele com um olhar social, com um olhar para os menos favorecidos, tá certo que o novo Papa ele não tem assim uma abertura tanto quanto a de Francisco, mas vamos ficar de olho nele, porque principalmente o seu antecessor, o Leão XIII, olhava muito para as causas sociais, principalmente dos trabalhadores. Você viu isso? Se você não viu, presta atenção, tá bom? Outra coisa que eu quero comentar com você hoje, tá? Sim, você também viu que esta semana nós tivemos aí o dia 13 de maio? Pois é,
O dia 13 de maio, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Pegar minha colinha aqui, porque vocês sabem que é muita coisa para minha cabeça, né? Mas o dia 13 de maio, por anos a fio, né? A gente sabe que é o dia da assinatura da Lei Áurea. Você aprendeu isso na escola? Também aprendi, né? Não sei nem se ensinam mais hoje isso. Mas 3 de maio foi o dia da assinatura da Lei Áurea, porque foi a lei que aboliu formalmente a escravatura no Brasil. Mas algo chamou minha atenção. Para os senadores da Comissão de Educação, a data não é motivo de comemoração, mas um chamado à reflexão sobre as heranças escravocratas que persistem hoje no país. Isso é verdade. Persiste ou não persiste? Porque muitas vezes, não, mas é todo mundo igual. Será? Todo mundo tem os mesmos direitos, tem as mesmas oportunidades. Será? Será? Será que o racismo é verdade ou é mentira no nosso país? O que eu já acho, minha opinião, um absurdo o brasileiro ser racista, né? Eu acho o absurdo dos absurdos. Mas é uma realidade. Há toda uma herança, tá, que vem de geração em geração ainda na nossa nação, que precisa ser combatido. E nós vemos, tá, e eu quero tocar nisso hoje, um pouquinho com você, dos tipos de racismo. Tem lei contra o racismo? Tem, vou já falar sobre ela. E as manifestações de racismo, elas podem ser individual, institucional, cultural, estrutural, ecológico, recreativo, sutil e internalizado. Hoje eu não vou ter tempo de falar sobre estas coisas, mas eu volto com este tema. Este é um tema que é assim que eu vejo que nós precisamos falar e falar e falar, porque algumas coisas precisam ser mudadas. Não basta apenas ter uma lei, é necessário que a lei seja cumprida, não precisava de lei para coisas tão óbvias. Tratar o ser humano de igual para igual, independente de. Não precisava ter lei para isso. A gente precisa de lei para tudo. A gente precisa de lei para aprender a ser gente, para aprender a ser humano, aprender a tratar todos com igualdade, com respeito. Eu acho um absurdo. É um absurdo. Então, a lei, né, a principal lei contra o racismo no Brasil é a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, conhecida como a Lei de Crimes Raciais. E nós, aqui na Paraíba, tá? Porque você que está me vendo agora e ainda não sabe, nosso programa, nosso M de mulher, tá? O sistema, o norte. Então, nós estamos falando aqui da Paraíba, de uma cidade que se chama Lucena, uma cidade linda e maravilhosa, que tem muito para crescer, que tem muitos desafios pela frente, inclusive a política pública que precisa ser implantada na nossa cidade para o combate ao racismo, tá? E em João Pessoa, nós temos ali o Centro Estadual de Referência de Igualdade Racial, João Balula, né? E o combate ao racismo é uma realidade. Não basta apenas você não ser racista, tem que ser antirracista. Não aceitar que pessoas perto de você ou situações que são geradas e criadas faça parecer normal, banal. Racismo não é normal e nem é banal. É uma falha
muito grande na nossa cultura, na nossa educação, que precisa acabar, tá certo, gente? E aí, eu não vou me estender a respeito disso, tá? Mas, se você ver esses tipos de situações, denuncie, 1, 2, 3, denuncie, que é muito importante, tá? E aí, eu também quero falar de que se você não viu, vamos falar sobre essas coisas sempre, vamos falar a respeito do uso de tornozeleiras eletrônicas, né? O uso de tornozeleiras eletrônicas agora está autorizado para agressores de mulheres que possuem medidas protetivas de urgência. A nova lei em vigor em todo o país garante um monitoramento mais eficiente acionado à polícia e à vítima em caso de aproximação do agressor. Então, foi sancionado e publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, que não foi agora nessa última, né, que foi no dia 25, tá? Mas eu só estou trazendo para nós agora a lei de número 15.125 de 2025, que altera a Lei Maria da Penha, autorizando o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores de mulheres. Será que essas tornozeleiras podiam dar choque? Se o cara se aproximar, seria tão bom que desse um choquinho, né, para ele parar. Pois é, gente. Por quê? Porque é um absurdo. É um absurdo. A mulher tem medida protetiva e o cara vai lá e mata, né? Então, tem muitas coisas aí acontecendo, e aí eu volto à minha fala anterior. Quantas leis são necessárias para que o ser humano aprenda realmente o significado de ser humano, né? Não precisava, os homens não precisavam de maneira alguma de tornozeleira se eles andassem realmente como homens que entendem o término de um relacionamento, que entendem seu papel na vida de uma mulher, a se portar realmente. Mas aí depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu estou com um assunto aqui, ó, para a gente conversar sobre aí essa epidemia desses red pill, que, ai, meu Deus, só de falar já dá um... Mas a gente vai conversar sobre isso, tá? E também nós temos aí também agravada, tá? Foi pontuado, perdão, o crime de violência psicológica contra a mulher praticado com o uso de inteligência artificial, tá? Ou qualquer outra tecnologia que altere a imagem ou voz da vítima. Então, esse tipo de violência terá a pena agravada. A lei também 15.123, agora de 2025, sancionada pelo presidente da República, não é? Então, que vai dar o quê? Reclusão de 6 meses a 2 anos. E a multa, que é estipulada, ainda será aumentada pela metade. Você viu essas coisas? Não, mas fique atento. A partir de agora, todo programa, nós vamos estar pontuando aqui no Você Viu as alterações das leis que favorecem a mim e a você, sobre pensão alimentícia, sabe? Sobre indenização, enfim, tudo que possa interessar a mim e a você em relação à lei, nós vamos estar falando sobre isso, tá certo, meus amores? E hoje eu também não poderia deixar de pontuar algo muito importante. Hoje, 16 de maio, é dia do gari, daquela turma da limpeza, daquela turma assim que pega no pesado, para que eu e você possamos estar aí desfrutando de uma cidade limpa, desfrutando aí de ambientes que realmente não seja prejudicial à nossa saúde. Na cidade de Lucena, nesses últimos dias, nós temos visto os garis trabalhando bastante.
Eu espero que continue assim, porque nós temos aí um novo secretário, não é? E eu espero que não seja vassoura nova varrendo, que realmente seja uma vassoura eficaz para termos uma cidade linda, uma cidade bonita e uma cidade limpa, porque é de extrema importância para todos nós. E, gente, nós vamos hoje começar o nosso quadro Conte-me Sua História. Eu vou para um rápido comercial e eu já volto. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade, uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a Up Fibra. Up Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência.
Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na Upfibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a Upfibra e dê um up na sua vida. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. E ficamos localizados em frente ao Correios do Sena. E para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre.
Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. Gente, estamos de volta, né? E como você já percebeu, estou aqui com uma convidada linda, esta jovem linda, maravilhosa, Ingrid Nascimento. E olha, pelo pouco que eu já conversei com ela aqui, eu sei que nós vamos aprender muita coisa bacana, muita coisa importante com Ingrid hoje. Ingrid, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui. Então, eu já sei que eu vou aprender muito com você hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra, um prazer falar sobre o TEA. É um assunto assim que não só domino, mas que eu aprendi a conviver e amar. Então, para mim é sempre um prazer passar esse conhecimento para as pessoas também. Isso. Então, gente, hoje no nosso quadro Me Conte a Sua História, e nós estamos aí em maio, né, mês das mães, e eu quis muito conversar com mães que para mim assim são mães fenomenais. E eu convidei a Ingrid para estar aqui conosco, porque ela é uma mãe atípica. E como mãe atípica, ela tem desafios grandiosos, né, Ingrid? Muito mais. Se nós mães já temos desafios, mães atípicas, então, tem demais. Então, vamos falar um pouquinho da sua história? Ela disse que é de um dia todo para contar. 24 horas para poder falar. Bom, meu nome é Ingrid, tenho 29 anos, fui mãe a primeira vez com 22, bem novinha. Hoje eu tenho mais um filho, né? Sou mãe solo,
de 2 crianças, e uma criança é atípica, diagnosticada com autismo nível 2 de suporte. Eu engravidei aos 22, tive aos 22 ainda. Não era perceptível, né, como ele bebê, e eu também inexperiente, como mãe, também com a novidade, né, do autismo. Nunca passou pela cabeça que fosse algo tão assim drástico, né, tão desafiador, como você falou. Mas aí a gente começou a perceber algumas coisas assim diferentes. Eu comecei a acompanhar a cartilinha que vem do bebê, e eu vi que não estava ali legal, que não estava batendo o que a cartilha dizia e o que a criança agia, né, no dia a dia. A tia dele, na época, minha cunhada, na época, Sayonara, ela é psicóloga, e ela também começou a perceber algumas diferenças, digamos. E começamos a avaliar. Mas de início, assim, o que muito pegou foi a questão da fala. A gente tinha amigos com os filhos com a mesma faixa etária e a gente via que eles falavam de tudo. E Luiz, que é o meu mais velho, o primogênito. Ele tem quantos anos? Ele tem 6 anos. 6 anos, né? Isso. E ele foi diagnosticado antes dos 2 anos de idade, com 1 ano e 9 meses. Pelo menos foi cedo, né? Foi, assim, se percebeu rápido, porque muitas mães levam muito mais tempo. Ingrid, eu não sei se é algo real ou se é apenas uma impressão, mas eu acredito que muitas mães, elas não percebem logo, na verdade, até percebe, mas que tem alguma coisa diferente com os seus filhos, mas tem uma dificuldade de aceitar que tem alguma coisa diferente, que seu filho não é igual aos outros. Tem isso? Tem muito, muito mesmo. E assim, muitas se negam a acreditar, né? E também se negam em buscar ajuda. Quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor para a criança e melhor para a família. Você no começo? Eu sempre fui muito assim, graças a Deus, sempre fui muito de boa, mente aberta para tudo. E assim, eu acho que como mãe a gente tem que se preocupar com o melhor para a criança. Verdade. Se eu me negasse, hoje meu filho não teria o diagnóstico, não teria passado por tratamentos, ele não teria evoluído. E a gente tinha procrastinado ali e era isso e acabou-se, né? Mas aí, ouvindo um pouco a tia dele e também percebendo, né, a situação, eu fiz, não, eu quero meu filho falando. Tinha a questão também da alimentação. A gente passou por um desafio muito grande em questão da seletividade alimentar dele. Foi terrível. Eu me vi naquela situação e eu fiz assim, eu não quero isso pra mim, eu preciso de ajuda. Então, assim, foram coisas que aconteceram que eu tive que buscar o tratamento para poder reconhecer. Realmente ajuda, né? Porque também o diagnóstico não é, assim, uma imediato, avaliação. né? Não, demora muito. E eu acredito, como você disse, suporte 2, né? Espectro autista, suporte 2. Então, tem os níveis. E pelo pouco que nós conversamos, eu entendi que esses níveis, eles podem variar. Então, eles variam tanto dentro de cada idade, dentro da vivência da criança, e então justamente tudo, até essa questão da seletividade de alimentação, é uma coisa que eu acho que por toda a vida a mãe vai passar. Porque se um filho, uma criança, que ela não tem nenhum tipo, né, de transtorno, não tem nenhum tipo de dificuldade e tal, já é complicado, porque tem criança que, pelo amor de Deus, tem mãe que só falta chorar pro filho comer. Não é verdade? Isso. A criança não tem problema nenhum de saúde, não tem problema nenhum de nada, mas essa criança é muito chata para comer, né? E aí, quando você vê que a criança, ela tem essa seletividade, porque tem também outras questões, o desafio é muito maior, né? Muito. E hoje eu vejo a diferença, porque Luiz, ele é seletivo, e o meu mais novo, Isaac, de 10 meses, ele come até as paredes se deixar. Então, assim, foram coisas muito diferentes, foram maternidades muito diferentes.
tanto assim a questão da experiência, né? Com o Isaac, agora eu já tinha experiência da questão da alimentação, mas Luiz foi totalmente assim, devastador. Eu me vi assim, pedir a morte porque meu filho passou 2 dias sem comer. Ai, meu Deus. Por conta da seletividade alimentar. Mas assim, voltando para o que a senhora falou, é a questão de idades. Sim. A gente tem que saber que, além do autismo, existe primeiro uma criança. A gente sabe que criança tem fases. Tem a fase da birra, tem a fase do porquê, Sim. tem as fases de não querer fazer. Então, assim, antes do autismo, tem que saber que ali é uma criança. Você tem que lidar com a criança e também lidar com o autismo. Você foi muito bem instruída, não foi? Você foi muito ajudada, não foi? Não, eu acredito que eu fui agraciada por Deus. Essa é a verdade. Eu sou grata a Ele por poder me agraciar com Mas você tem, então eu já percebo nas tuas falas que realmente você procurou o conhecimento. Né? Muito. Que você realmente foi a fundo para entender o que você estava passando e como lidar com toda a situação. Então, eu acredito que hoje, eu não sei o que é que você faz, mas eu acredito que você vai poder ajudar bastante mulheres nesse sentido. Porque muitas mães, eu acredito que quando elas, no princípio, elas querem negar esta situação, acaba se tornando um sofrimento muito grande. Porque se você está passando por uma coisa é quando você está passando por uma situação difícil. Por quando uma criança está doente, mas se vai para o tratamento, sabe que vai passar. Outra coisa é que você sabe que não vai passar. Não. Que é uma coisa permanente. Então, que você vai ter que realmente aprender, se adaptar, acompanhar, até enquanto vida você tiver, né? Porque mesmo que porque dependendo do grau, né, dependendo do nível, como você disse, tanto pode desenvolver e passar para um suporte 1, como também pode voltar para um 3, ou ir para um 3. Isso. E tem mais de 3, 4? Não, são só esses 3. Né? Que no caso, falam leve, moderado e severo. Só que de leve o autismo não tem nada. Então, sim, eu prefiro o grau 1, 2 e 3 de suporte. Né? E, então, o Luiz hoje é considerado grau 2. Isso. Né? Moderado. Então, mas você, no seu dia a dia, qual é aí a sua rotina com ele? A minha rotina hoje em dia é bastante cansativa. Na verdade, a mãe atípica, ela não descansa. A gente é ligado nas 24 horas por dia. Primeiro porque tem crianças atípicas que ela tem a dificuldade com o distúrbio de sono. Então, tem espasmo a noite inteira, despertam muito durante a noite, tem dificuldade de dormir, às vezes dorme muito tarde da noite e acorda muito cedo, por incrível que pareça. Muitas fazem o uso de medicamentos para poder dormir. Então, assim, a gente não tem descanso. A gente nem dorme direito. Eu não sei o que é dormir direito esses anos todos. Mas a rotina, manhã ele vai para a escola. Eu deixo ele na escola e vou para o meu trabalho, que também não é escola. Aí volto, pego ele, vou para casa. Ele fica com a minha mãe o período da tarde. E quando eu retorno para casa, às 5 horas da tarde, é quando eu vou fazer atividades da escola, vou fazer um estímulo, vou trabalhar com ele. E isso ainda tem um pequeno para dar conta também. Sim. Mas aí a rotina do sono do pequeno já é bem melhor. 7 horas da noite ele já está dormindo. Então eu tiro o pouquinho do tempo que eu tenho da noite para focar em Luiz. Com estímulo, atividade da escola, uma brincadeira, um momento só nosso. Eu digo que é momento só nosso. Então eu percebo, Ingrid, que você tem algo muito assim especial na sua vida, que é a rede de apoio, começando pela família, Graças né? a Deus. Começando pela família, porque é muito difícil uma mãe atípica ela poder trabalhar fora. Muito, né? muito. Eu já pensei várias vezes em desistir também para cuidar só deles. E aí, assim, a rede de apoio ela é muito importante, né? Mas pronto, era essa pergunta que eu ia lhe fazer. Você não vê que seria mais proveitoso
você estar em casa com ele do que você trabalhar fora? Com certeza, eu daria de tudo para poder ficar em casa e acompanhar ele de pertinho, poder fazer ele cumprir as atividades dele, a rotina dele, o dia inteiro, né? No caso, a tarde toda, que pela manhã ele está na escola. Então, a rotina dele à tarde, ele tem... Ai, como me dói falar isso, mas ele tem essa questão de telas, né? Sim. Eu tento aliviar o máximo possível, porque eu falo, mãe, não deixa ele assistir tela. É 2 horas, 1h30, bota ele para brincar. Vai gastar energia, porque ele tem que gastar energia, tem que botar aquele pico de energia para fora. É verdade. Para poder dormir tranquilo à noite. Porque às vezes até com medicação a criança não dorme. Aí eu gostaria muito de ficar em casa, cuidar certinho, direitinho, cumprir toda a rotina. Seria ótimo, maravilhoso. Mas, infelizmente, preciso trabalhar. Aí vem a questão, né, do provedor, vem a questão das leis, vem, não sei, não vou entrar nessa particularidade sua, mas é onde a gente vê a necessidade das mães, das mulheres ter o apoio e o pai, não é? Ele realmente ser pai e ter a responsabilidade de cumprir com a provisão necessária para que as crianças, de modo geral, independente se é atípica ou não, porque se faz muito, entrando nesse viés, gente, nada a ver, mas tudo a ver com a conversa, nada a ver, mas tudo a ver, porque eu acho muito injusto determinadas coisas. A mulher não faz uma criança sozinha, não é? E muitas vezes depois ela tem que se tornar. Aí faz, você é guerreira. Ontem mesmo nós conversávamos sobre isso. Ninguém quer ser guerreira. A gente se torna guerreira, porque tem que assumir o papel da mãe, do pai, tem que se tornar provedora dentro de uma situação e que, infelizmente, porque aí vai para a justiça, a pensão alimentícia mal cobre a alimentação que essa criança necessários, tem, né? E assim, que se de uma criança sem nenhum tipo de peculiaridade já é puxado, imagina com algo especial, com um transtorno que precisa de muito mais cuidado. Então eu vejo que isso é mais um desafio, não é? Com certeza. É mais um desafio. Ter essa jornada de trabalhar, graças a Deus, você tem essa rede de apoio, que é a família. O trabalho também. No trabalho graças também, a Deus, né? hoje as pessoas que eu trabalho me ajudam muito também. E assim, eu só tenho a agradecer. Minha mãe, o esposo dela, o meu trabalho, que também elas me compreendem. Quando eu preciso, quando eles necessitam de mim, eu tenho o livre-arbítrio de poder socorrer eles. De poder, hoje eu não tenho como, não tem problema. Seus filhos em primeiro lugar. Até porque trabalho passa, né? Sim. Mas assim, graças a Deus, pelas pessoas que eu trabalho hoje, que me compreendem demais. E isso também é uma bênção, ajuda, né? muito. Porque a gente entende o quanto é importante, é necessário. E que, infelizmente, a maioria das mulheres ainda não tem. Não. Não tem, já tendo filhos que não tem nenhum tipo de dificuldade, quanto mais há aquelas que têm os filhos com dificuldade. Aí é que o negócio aperta, aí que realmente as coisas ficam difíceis e aperta. Ingrid, me diz uma coisa. Assim, no seu dia a dia. Aí você, quando chega, você vai acompanhar as tarefas de casa, mas ele não é acompanhado, ele é acompanhado por algum outro especialista, ele faz algum acompanhamento com psicólogo, como é? Não, de momento não. Faz alguns meses que ele não tem mais acompanhamento. Sim. Nós possuíamos o plano de saúde com coparticipação, a qual ele fazia terapia 2 vezes por semana em João Pessoa e era acompanhado por 6 terapeutas. Fono, TO, psicólogo, psicopedagoga e não continuamos com o plano de saúde, então faz 10 meses que ele não tem acompanhamento.
O acompanhamento dele sou eu em casa. Me formei de tudo um pouco. Acabei sendo multi, né? Multiuso. Me formei... Eu fiz alguns cursos, me aprofundei em algumas aulas, videoaulas. Eu meti a cara para estudar, porque eu precisava entender o meu filho, eu precisava ajudá-lo. Então, eu tinha duas opções. Ou eu procuro saber como vou lidar com ele, ou vou deixar meu filho à mercê aí e não vai evoluir nunca. Então, eu preferi o mais difícil. Você, né? Você trazer tudo isso para você. Porque, inclusive, hoje, eu estou perguntando isso porque eu visitei a Cassi hoje. Então, um abraço bem grande para todo mundo de lá. E eu espero trazer em breve uma matéria bem assim, completa, porque eu vi todo esse trabalho que é feito com as crianças. Eu vi o trabalho, então, a parte do psicólogo, da terapia, né, da fisioterapia, na piscina também, que é a hidroterapia. Enfim, hoje eu fiquei assim, maravilhada, né? E então eu vejo o quanto é importante estes espaços e também a criança ser acompanhada dentro desses espaços. Sim. Graças a Deus que você, né? Que você trouxe essa responsabilidade, você realmente trouxe para você e você tem assim o entendimento de poder estar realizando essas tarefas, estar acompanhando seu filho e que, graças a Deus, também ele não é nenhum tipo de problema de mobilidade, é só a relação dele, a dificuldade maior dele é só que na fala a comunicação. A comunicação. É comportamental, né? Sim. A comunicação fala e o comportamento e a seletividade, que ele ainda tem a seletividade alimentar. Né? Então, no caso, esse é o seu maior desafio. A seletividade alimentar, porque é um grande desafio, muito, não é? Demais. E me diz uma coisa, você é muito jovem. Você é muito Obrigada. Jovem. É muito jovem, muito bonita, graças a Deus, né? Então, me diga uma coisa, Ingrid. Você se arrepende? De quê? Seja específica. Me arrependo de quê? Você se arrepende de ter tido o Luiz? De forma alguma, não vai me fazer chorar aqui. De jeito nenhum. Luiz, o nome dele já diz tudo. Luiz é minha luz. Eu acredito que, assim, o autismo, ele te molda, se você permitir. Ele te molda. Mas a criança autista, ela te transforma. E, assim, quem é professora de Luiz, quem já teve uma proximidade com ele, sabe que quando se permite amá-lo, ele ama você de volta e você é transformado. Não tem como alguém que tenha uma proximidade com o Luiz não seja tocado. As meninas que já acompanharam ele na escola sempre falam: Luiz transformou minha vida, Luiz me salvou disso, me salvou daquilo. E assim, muito me emociona saber que meu filho, né, toca na vida de pessoas. E pessoas essas que se transformaram em pessoas especiais para mim também. Porque não tem coisa melhor no mundo que saber que meu filho está sendo bem cuidado e bem amado. Mas assim, eu não me arrependo. Luiz, por mais que seja dificultoso, né, por conta do autismo, ele é meu filho. Vou amá-lo incondicionalmente, como qualquer outra mãe. Mas ele veio para me transformar. Isso é importante. Ele veio para me transformar. Esta fala é importante. Ele veio para me transformar. Isso. Quando as mães entendem isso, e não é só mães de filhos atípicos, não. É mães de modo geral. Porque filho é bênção. Filho é bênção, né? E eu não sei se é em toda a ilha, no Havaí, ou se é em algumas comunidades, mas quando uma família, ela tem na família uma criança, quando uma mãe tem uma criança em que ela é especial, todos em volta vê aquilo como uma dádiva, como uma bênção, porque entende que aquela criança vai transformar tudo. Então todo mundo ajuda, todo mundo apoia,
todo mundo dá suporte em tudo. E eu vejo como isso é importante. E eu vejo como nós precisamos aprender. Como nós precisamos evoluir na questão do amar incondicionalmente. Então, Ingrid, foi muito bom conversar com você. Eu peço que você faça suas considerações finais, aí se despeça do nosso público, que eu tenho certeza que todo mundo amou escutar você. Foi pouco, né? Muito Se pouco. pudéssemos, ficava o resto da noite. Pouco. É assim, eu amo falar sobre, e assim, para mim é um prazer imenso poder compartilhar com qualquer pessoa. Nunca recuso um convite, porque eu acho primordial, importantíssimo, compartilhar conhecimento. Verdade. Né? Lembrando que não é só no mês de abril que tem que ser falado do autismo. Não é só a concentração naquele mês. O autismo ele é vivenciado todos os dias, então tem que ser falado todos os dias, tem que ser exposto todos os dias. E eu agradeço a você. Eu é que agradeço, minha linda, esta oportunidade de ter desfrutado da sua companhia. Eu tô com vontade de chorar. Não. Também estou me segurando. Né? Que Deus te abençoe. Amém. Tá? E, gente, sexta-feira que vem eu volto, tá? Beijo pra vocês.